José Paulo Sepúlveda Pertence é advogado, professor, jurista e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. No STF, atuou de 1989 a 2006 e presidiu a corte no biênio 1995 a 97. Sepúlveda Pertence foi nomeado pelo então presidente José Sarney para a vaga do ministro Oscar Dias Correia, que tinha se aposentado. Também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 2 momentos, de 1993 a 1994 e de 2003 a 2005. O Saiba Mais desta semana é especial. Em comemoração aos 25 anos da Constituição Federal Brasileira de 1988, nós vamos saber um pouquinho mais a respeito deste importante documento histórico da nação brasileira. E aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, nós conversamos agora com o ministro Sepúlveda Pertence, a quem, antes de mais nada, eu agradeço o convite para falar a respeito deste tema. Eu começo perguntando a respeito dos avanços que caracterizaram a chamada Constituição Cidadã. Quais os pontos principais que o senhor destacaria? Sem dúvida, da história constitucional brasileira, a Constituição mais generosa na declaração, não só dos direitos individuais clássicos, quanto dos novos direitos sociais e coletivos. Destacá-los é impossível, formam eles um grupo avançado, homogêneo, trazendo das constituições recentes, sobretudo do segundo pós-guerra europeu, as novidades da Constituição, as novidades postas no rol dos direitos individuais. Eu diria, na perspectiva de quem chegou ao Supremo poucos meses depois de promulgada a Constituição, eu destacaria a democratização ampla do acesso à jurisdição constitucional concentrada. Antes, monopólio do Procurador-Geral, Procurador-Geral, à época, estreitamente vinculado ao Poder Executivo e à Presidência da República, e foi alargada não só para os governadores de Estado e assembleias legislativas, como uma série de entidades da sociedade civil, o que levou a que dificilmente hoje um assunto polêmico, que tenha sido polêmico no Congresso Nacional, na sua aprovação, e mesmo nas Assembleias Legislativas, deixe de chegar com brevidade ao Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 88 pode ser considerada como o auge do processo de redemocratização do país? Sem dúvida. Nós tivemos uma transição prolongada, que começa em 1984, quando se viabiliza a eleição de Tancredo Neves. Depois, anos difíceis de transição, sob a presidência do José Sarney, e que cumpriu o compromisso de Tancredo Neves de formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia que, com seus defeitos de estruturação, cumpriu, no entanto, um papel fundamentalíssimo na história da retomada do processo democrático brasileiro, sobretudo pela abertura que o povo mesmo construiu dos mais diversos setores da sociedade, dos privilegiados aos mais explorados, para influir na Constituição. Participei, primeiro, do esforço da redação de um anteprojeto, que eu digo que é o documento menos citado e mais copiado da Constituição, que
que foi o anteprojeto da chamada Comissão Afonso Arinos. E depois, na Constituinte, Procurador-Geral da República ainda, num esforço gigantesco, sobretudo no capítulo atinente ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário, nas quais a Constituição se fundou, às vezes literalmente, no anteprojeto da Comissão Arinos. Ministro, um resgate histórico. À época, a Constituição Federal foi denominada de Constituição Cidadã. Por quê? Isto foi uma expressão forte do discurso de promulgação do saudoso deputado Ulisses Guimarães, que ficou marcado como a revelação ou o complemento de uma Constituição que efetivamente dá ao cidadão, à sociedade, um papel fundamental. Essa definição de Constituição Cidadã, ela continua atual nos dias de hoje? Eu acho que é. Os pontos fundamentais que dão a identidade da Constituição, sobretudo na Declaração de Direitos e nas possibilidades de provocação popular pelo resguardo desses direitos, permanecem incólumes, apesar de, por ser uma Constituição, por outro lado, longa e detalhista, ela tenha sofrido estas dezenas de emendas. Nada de fundamental no que diz com a Constituição Cidadã foi alterado nessas 70 e poucas emendas que ela já sofreu. Ministro, uma pergunta de ordem técnica. A Constituição, ela definiu bem, na sua opinião, os papéis das cortes superiores, como o próprio Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Tribunal Superior Eleitoral? O tema, a crise do Supremo Tribunal Federal, acompanha quase a República. Epitácio Pessoa dela tratou em 1930, dizendo que o Supremo estava ameaçado de sucumbir quando tinha algumas centenas de processos por ano. Nos idos de 1964, uma figura fundamental no esforço de modernização, de atualização do Supremo Tribunal Federal, que foi Vitor Nunes, já declarava, quando o Supremo atingia perto de 7.000 processos, que o tribunal estava à beira da falência. E dele partiu alguma das inovações que só décadas depois seriam implementadas, como a repercussão geral, que é apenas o apelido da arguição de relevância pregada por Vitor Nunes em 1963, 1964, e a súmula que veio a ser fortalecida com o caráter de súmula vinculante para os processos multitudinários. É claro que isso ainda não se sentiu mais fundamente a inovação, porque nos primeiros tempos o Supremo, sobretudo o plenário do Supremo, está mais afogado do que nunca, com centenas de processos de repercussão geral, mas que eu tenho certeza os ministros de hoje e de amanhã saberão contornar para viabilizar esta Constituição. Ministro, muito obrigado pela participação. Foi um prazer. E por aqui fica essa edição do Saiba Mais. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.